sua idade, ainda não é capaz de tais atos. E os meninos a quem chamamos felizes estão simplesmente sendo congratulados por causa das esperanças que neles depositamos. Porque, como dissemos, há importante não só de uma virtude completa, mas também de uma vida completa, já que muitas mudanças ocorrem na vida e eventualidades de toda sorte. O mais próspero pode ser vítima de grandes infortúnios na velhice. Como se conta de Príamo no ciclo troiano, e a quem experimentou tais vicissitudes e terminou miseravelmente, ninguém chama feliz. Então, ninguém deverá ser considerado feliz enquanto viver. E será preciso ver o fim, como diz Solon, mesmo que exposemos essa doutrina, dar-se-á o caso de que um homem seja feliz depois de morto. Ou não será perfeitamente absurda tal ideia, sobretudo para nós que dizemos ser a felicidade uma espécie de atividade. Mas se não considerarmos felizes, ou seja, se não considerarmos felizes os mortos, e se Solon não se refere a isso, mas quer apenas dizer que só então se pode com segurança chamar o homem de venturoso, porque finalmente não mais o podem atingir males, nem infortúnios. Isso também fornece matéria para discussão. Efetivamente, acredita-se que para um morto existem males e bens, tanto quanto para os vivos que não têm consciência deles. Por exemplo, as honras e desonras, as boas e más fortunas dos filhos e dos descendentes em geral. Isto também levanta um problema. Com efeito, embora um homem tenha vivido feliz até avançada idade e tido uma morte digna de sua vida, muitos reveses podem suceder aos seus descendentes. Alguns serão bons e terão a vida que merecem, ao passo que com outros sucederá o contrário. E também é evidente que os graus de parentesco entre eles e os seus antepassados podem variar indefinidamente. Seria estranho, pois, se os mortos devessem participar dessas vicissitudes e ora ser felizes, ora desgraçados. Mas, por outro lado, também seria estranho se a sorte dos descendentes jamais produzisse o menor efeito sobre a felicidade de seus ancestrais. Seria estranho se a sorte dos descendentes jamais produzisse o menor efeito sobre a felicidade de seus ancestrais. Voltemos, porém, à nossa primeira dificuldade, cujo exame mais atento talvez nos dê a solução do presente problema. Ora, se é preciso ver o fim para só então declarar um homem feliz, temos aí um paradoxo flagrante. Quando ele é feliz, os atributos que lhe pertencem não podem ser verdadeiramente predicados dele, devido às mudanças a que estão sujeitos. Porque admitimos que a felicidade é algo de permanente e que não muda com a felicidade, ao passo que cada indivíduo pode sofrer muitas voltas da roda da fortuna. É claro que para
acompanhar o passo de suas vicissitudes, deveríamos chamar o mesmo homem ora de feliz, ora de desgraçado, o que faria do homem feliz um camaleão, né? O que faria do homem feliz um camaleão sem base segura, ou será um erro esse acompanhar as vicissitudes da fortuna de um homem. O sucesso ou o fracasso na vida não depende deles ou delas, mas, como dissemos, a existência humana delas necessita como meros acréscimos, enquanto o que constitui a felicidade ou seu contrário são as atividades virtuosas ou viciosas. A questão que acabamos de discutir confirma nossa definição, né? Pois nenhuma função humana desfruta de tanta permanência como as atividades virtuosas, que são consideradas mais duráveis do que o próprio conhecimento das ciências. E as mais valiosas dentre elas são mais duráveis, porque os homens felizes, de bom grado e com muita constância, lhes dedicam os dias de sua vida. E esta parece ser a razão pela qual sempre nos lembramos deles. O atributo em apreço pertencerá, pois, ao homem feliz, que o será durante a vida inteira, porque sempre, ou de preferência a qualquer outra coisa, estará empenhado na ação ou na contemplação virtuosa e suportará as vicissitudes da vida com maior nobreza e decoro. E é verdadeiramente bom e honesto acima de toda censura. Ora, muitas coisas acontecem por acaso, e coisas diferentes quanto à importância. É claro que os pequenos incidentes felizes ou infelizes não pesam muito na balança, mas uma multidão de grandes acontecimentos, se nos forem favoráveis, tornará a nossa vida mais venturosa, pois não apenas são em si mesmos de feitio a aumentar a beleza da vida, mas a própria maneira como um homem os recebe pode ser nobre e boa. E se voltarem contra nós, poderão esmagar e mutilar a felicidade, pois que além de serem acompanhados de dor, impedem muitas atividades. Todavia, mesmo nesses, a nobreza de um homem se deixa ver, quando aceita com resignação muitos grandes infortúnios, não por insensibilidade à dor, mas por nobreza e grandeza de alma. Se as atividades são, como dissemos, o que dá caráter à vida, nenhum homem feliz pode tornar-se desgraçado, porquanto jamais praticará atos odiosos e vis. Com efeito, o homem verdadeiramente bom e sábio suporta com dignidade, pensamos nós, todas as contingências da vida e sempre tira maior proveito das circunstâncias, como um general que faz o melhor uso possível do exército sob seu comando, ou um bom sapateiro faz os melhores calçados com o couro que lhe dão. E, do mesmo modo, com todos os outros artífices, e se assim é, o homem feliz nunca pode tornar-se desgraçado. Nunca pode tornar-se desgraçado, muito embora não alcance a beatitude se tiver uma fortuna semelhante
a de Príamo. E tampouco será ele versátil e imutável, pois nem se deixará desviar facilmente do seu venturoso estado por quaisquer desventuras comuns, mas somente por muitas e grandes. Nem se sofreu muitas e grandes desventuras, recuperará em breve tempo sua felicidade. Se a recuperar, será num tempo longo e completo, em que houver alcançado muitos esplêndidos sucessos. Quando diremos, então, que não é feliz aquele que age conforme a virtude perfeita e está suficientemente provido de bens exteriores, não durante um período qualquer, mas através de uma vida completa. Ou devemos acrescentar, e que está destinado a viver assim e a morrer de modo consentâneo com sua vida. Em verdade, o futuro nos é impenetrável, enquanto a felicidade, afirmamos nós, é um fim e algo de final a todos os respeitos. Sendo assim, chamaremos felizes aqueles dentre os seres humanos vivos em que essas condições se realizem ou estejam destinadas a realizar-se. Mas homens felizes. E sobre estas questões dissemos o suficiente. Que a sorte dos descendentes e de todos os amigos de um homem não lhe afete de nenhum modo a felicidade, parece ser uma doutrina cínica e contrária à opinião comum. Mas, visto serem numerosos os acontecimentos que ocorrem e admitem toda espécie de diferenças, e já que alguns nos tocam mais de perto e outros menos, mostra-se uma tarefa longa, mais do que longa, infinita, discutir cada um em detalhe. Talvez possamos contentar-nos com um espaço geral. Se, pois, alguns infortúnios pessoais de um homem têm certo peso e influência na vida, enquanto outros são, por assim dizer, mais leves, também existem diferenças entre os infortúnios de nossos amigos tomados em conjunto, e não dá no mesmo que os diversos sofrimentos sobrevenham aos vivos ou aos mortos. Com efeito, a diferença aqui é muito maior, até do que entre os atos terríveis e iníquos pressupostos numa estratégia ou efetivamente representados na cena. Essa diferença também deve ser levada em conta. Ou antes, talvez o fato de haver dúvidas sobre se os mortos participam de qualquer bem ou mal, pois parece, de acordo com tudo que acabamos de ponderar, que ainda que algo de bom ou mal chegue até eles, devem ser influências muito fracas e insignificantes, quer em si mesmas, quer para eles, ou então serão tais em grau e em espécie que não possam tornar feliz quem não o é, nem roubar a beatitude aos venturosos. Por conseguinte, a boa ou má fortuna dos amigos parece ter certos efeitos sobre os mortos, mas efeitos de tal espécie e grau
que não tornam desgraçados os felizes, que não tornam desgraçados os felizes, nem produzem qualquer outra alteração semelhante. Tendo dado uma resposta definida a essas questões, vejamos agora se a felicidade pertence ao número das coisas que são louvadas ou antes das quais são estimadas, pois é evidente que não podemos colocá-la entre as potencialidades. Tudo o que é louvado parece merecer louvores por ser de certa espécie e relacionado de um modo qualquer com alguma outra coisa, porquanto louvamos o justo ou o valoroso. E, em geral, tanto o homem bom como a própria virtude, devido às ações e funções em jogo, e louvamos o homem forte, o bom corredor, porque são de uma determinada espécie e se relacionam de certo modo com algo de bom ou importante. Isso também é evidente quando consideramos os louvores dirigidos aos deuses, pois parece absurdo que os deuses sejam aferidos pelos nossos padrões. No entanto, assim se faz porque o louvor envolve uma referência, como dissemos, a alguma outra coisa. Entretanto, se o louvor se aplica a coisas do gênero das que descrevemos, evidentemente o que se aplica às melhores coisas não é louvor, mas algo de melhor e de maior. Porquanto aos deuses e aos pais divinos dentre os homens, o que fazemos é chamá-los felizes e bem-aventurados. E o mesmo vale para as coisas. Ninguém louva a felicidade como louva a justiça, mas antes a chama de bem-aventurada como algo mais divino e melhor. Também parece que Eudoxo estava acertado em seu método de sustentar a supremacia do prazer. Pensava ele que o fato de não ser louvado o prazer, embora seja um bem, está a indicar que ele é melhor do que as coisas a que prodigalizamos louvores. E tais são Deus e o bem, pois é em relação a eles que todas as outras coisas são julgadas. O louvor é apropriado à virtude, pois graças a ela os homens tendem a praticar ações nobres, mas os encômios se dirigem aos atos, quer do corpo, quer da alma. No entanto, talvez a sutileza nestes assuntos seja mais própria dos que fizeram um estudo dos encômios. Para nós, o que se disse acima deixa bastante claro que a felicidade pertence ao número das coisas estimadas e perfeitas. E também parece ser assim pelo fato de ser ela um primeiro princípio. Ou é tendo-a em vista que fazemos tudo o que fazemos, e o primeiro princípio e causa dos bens afirmamos nós, algo de estimado e de divino. Já que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita, devemos considerar a natureza da virtude, pois talvez possamos compreender melhor por esse meio a natureza da felicidade. O homem verdadeiramente político também goza a reputação de haver estudado a virtude acima de todas as coisas, pois que ele deseja fazer com que
os seus concidadãos sejam bons e obedientes às leis. Temos um exemplo disso nos legisladores dos cretenses e dos espartanos e em quaisquer outras dessa espécie que possa ter havido alhures. E, se esta investigação pertence à ciência política, é evidente que ela estará de acordo com o nosso plano inicial. Mas a virtude que devemos estudar é, fora de qualquer dúvida, a virtude humana. Porque humano era o bem e humana a felicidade que buscávamos. Por virtude humana entendemos não a do corpo, mas a da alma. E também a felicidade chamamos uma atividade de alma. Mas assim sendo, é óbvio que o político deve saber de algum modo o que diz respeito à alma. Exatamente como deve conhecer os olhos ou a totalidade do corpo, aquele que se propõe a curá-los. E com maior razão, ainda por ser a política mais estimada, e melhor do que a medicina, mesmo entre os médicos, os mais competentes dão-se grande trabalho para adquirir o conhecimento do corpo. O político, pois, deve estudar a alma, tendo em vista os objetivos que mencionamos e quanto baste para o entendimento das questões que estamos discutindo. Já que os nossos propósitos não parecem exigir uma investigação mais precisa, que seria, aliás, muito trabalhosa. A seu respeito, são feitas algumas afirmações bastante exatas, mesmo nas discussões estranhas à nossa escola, e delas devemos utilizar-nos agora. Por exemplo, que a alma tem uma parte racional e outra parte privada de razão. Que elas sejam distintas como as partes do corpo ou de qualquer coisa divisível, ou distintas por definição, mas inseparáveis por natureza, como o côncavo e o convexo na circunferência de um círculo. Não interessa a questão com que nos ocupamos de momento. Do elemento irracional, uma subdivisão parece estar largamente difundida e ser de natureza vegetativa. Refiro-me a que é causa da nutrição e do crescimento, pois é essa espécie de faculdade da alma que devemos atribuir a todos os latentes e aos próprios embriões, e que também está presente nos seres adultos. Com efeito, é mais razoável pensar assim do que atribuir-lhes uma faculdade diferente. Ora, a excelência desta faculdade parece ser comum a todas as espécies, e não especificamente humana. Além disso, tudo está a indicar que ela funciona principalmente durante o sono, ao passo que é neste estado que menos se manifestam a bondade e a maldade. Daí vem o aforismo de que os felizes não diferem dos infortunados durante metade de sua vida, o que é muito natural em vista de ser o sono uma inatividade da alma em relação àquilo que nos leva a chamá-la de boa ou má. A menos talvez que uma pequena parte do movimento dos sentidos penetre de algum modo na alma, tornando os sonhos do homem bom melhores que os da gente comum. Mas basta quanto a esse assunto. Deixemos de lado a faculdade nutritiva, uma vez que, por natureza, ela não participa da excelência humana.
Parece haver na alma ainda outro elemento irracional, mas que, em certo sentido, participa da razão. Com efeito, louvamos o princípio, o princípio racional do homem continente e do incontinente, assim como a parte de sua alma que possui tal princípio, porquanto ela os impele na direção certa e para os melhores objetivos. Mas, ao mesmo tempo, encontra-se neles outro elemento naturalmente oposto ao princípio racional, lutando contra este e resistindo-lhe. Porque, exatamente como os membros paralisados se voltam para a esquerda quando procuramos movê-los para a direita, a mesma coisa sucede na alma. Os impulsos dos incontinentes movem-se em direções contrárias, com uma diferença, porém, enquanto no corpo vemos aquilo que se desvia da direção certa, na alma não podemos vê-lo. Apesar disso, devemos admitir que também na alma existe qualquer coisa contrária ao princípio racional. Qualquer coisa que lhe resiste e se opõe a ele. Em que sentido esse elemento se distingue dos outros é uma questão que não nos interessa. Nem sequer parece ele participar de um princípio racional, como dissemos. Seja como for, o homem continente, ele obedece ao referido princípio e é de presumir que no temperante e no bravo seja mais obediente ainda. Pois em tais homens, ele fala a respeito de todas as coisas, com a mesma voz que o princípio racional. Por conseguinte, o elemento irracional também parece ser duplo. Com efeito, o elemento vegetativo não tem nenhuma participação em um princípio racional, mas o apetitivo e, em geral, o elemento desiderativo participa dele, em certo sentido, na medida em que o escuta e lhe obedece. É nesse sentido que falamos em atender às razões do pai e dos amigos, o que é bem diverso de ponderar a razão de uma propriedade matemática, que, de certo modo, o elemento racional é persuadido pela razão. Também estão a indicá-lo os conselhos que se costuma dar, assim como todas as censuras e exortações. E se convém afirmar que também esse elemento possui um princípio racional, o que possui tal princípio, como também o que carece dele, será de dupla natureza. Uma parte possuindo-o em si mesma e no sentido rigoroso do termo, e a outra com a tendência de obedecer-lhe como um filho obedece ao pai. A virtude também se divide em espécies de acordo com esta diferença. Porquanto dizemos que algumas virtudes são intelectuais e outras morais, entre as primeiras temos a sabedoria filosófica, a compreensão, a sabedoria prática, e entre as segundas, por exemplo, a liberdade e a temperança. Com efeito, ao falar do caráter de um homem, não dizemos que ele é sábio ou que possui entendimento, mas que é calmo ou temperante. No entanto, louvamos também o sábio, referindo-nos ao hábito e aos hábitos dignos de louvor. Chamamos virtudes, né? Quer dizer que, no entanto, louvamos também o sábio, referindo-nos ao sábio, ao hábito, né? E aos hábitos dignos de louvor chamamos virtudes.